A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 2, nos versos de 1 a 18. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Tenho dito para vocês que a palavra de Deus, quando se repete, não é para a gente pular, é para a gente aprofundar, estudar e observar quais são os detalhes, os pormenores, os sentidos que mudam de uma passagem para outra. Quem já assistiu o vídeo em que é relatado a construção do templo em 1 Reis, vai perceber que este relato de 2 Crônicas é muito parecido, muito semelhante, mas sempre tem algo que Deus quer nos presentear, para aqueles mais atentos, mais observadores. Sabe os cristãos de Bereia, os que eram mais nobres, que examinavam, que faziam uma minuciosa análise? Pois bem, eu te convido para hoje estudarmos novamente esse relato, mas agora em 2 Crônicas. Verso 4. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, edificar para consagrar a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus. Essa é uma obrigação perpétua para Israel. Nesse verso 4, a gente percebe a função do templo. Nós sabemos que eu e tu somos o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Mas quando Salomão edificou o templo, havia toda uma liturgia, uma ritualística, que fazia com que o povo aprendesse e crescesse no louvor, na adoração, na gratidão. E sim, nós sabemos que para uma nação, para uma cultura, para um povo, é importante esse passo a passo, esse ritual, essa disciplina espiritual. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade, é aquilo que Deus faz no nosso íntimo, todos os dias. E sim, é muito bom adorar na congregação, com os irmãos. Deus ordena a sua bênção quando nós estamos reunidos. A união faz a força. Somos mais fortes quando estamos juntos. Então, há todo um poder, uma graça, uma bênção quando nos reunimos, quando estamos na Assembleia dos Santos, na congregação dos fiéis, daqueles que servem e seguem a Deus. Então, quando ele cita tudo o que é de praxe ou que seria feito no templo, nos leva a entender que sempre houve um culto público, sempre houve um culto congregacional, sempre houve essa prática de congregar, de estar com outras pessoas. Então, por mais que o Senhor nos abençoe no particular, no secreto, o nosso Deus é um Deus de 2 ou 3. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Agora tu imagina se for 20, se for 30, 200, 300, 2.000, 3.000. Quanto mais pessoas de Deus, mais luz, mais sal da terra, mais bênção. É maravilhoso estarmos juntos, unidos. E assim Deus abençoa. Mas, infelizmente, as pessoas se perderam nos rituais. Temos vídeo no canal sobre os sepulcros caiados.
quando o Senhor Jesus repreende, censura, critica abertamente os fariseus, porque sim, eles não estavam preocupados com o particular, o íntimo, o relacionamento, a santidade, aquilo que vinha de um espírito ligado ao Espírito de Deus. Eles estavam muito mais preocupados com tudo isso aqui, ó, que a gente acabou de ler. Queimar incenso, o pão contínuo, os holocaustos, o sacrifício, as festas, o sábado. O Senhor Jesus falou sobre isso, que ele era Senhor do sábado, que o sábado tinha sido feito para que nós pudéssemos fazer o bem e não o mal. Enfim, as festas, tudo isso. E aí diz aqui, ó, esta é uma obrigação perpétua para Israel. Nós sabemos que nos nossos dias temos liturgias, temos rituais, temos práticas espirituais, disciplinas espirituais, e que sim, precisamos congregar. Mas isso não é um fim em si mesmo. Isso é um meio de nos aproximarmos de Deus. E que também temos que sustentar a casa de Deus. Então também o sacrifício, o holocausto, nós podemos também traduzir como dízimos, ofertas, ajudar aquele irmão que precisa, aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que está enfermo, enfim. Conviver, viver em comunhão, em comunidade. 5. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Olha que lindo tu saber que Salomão está falando isso. Salomão, ele disse que Deus era maior do que todos os deuses. O nosso Deus é o Deus com letra maiúscula, o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Os demais são deuses com letras minúsculas, falsos deuses. Deuses sem valor, lembra que a gente estudou? E quem serve e segue deuses sem valor vai ficar também sem valor. Então, a gente sabe o que aconteceu, né, com Salomão. 6. No entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Então tu vê a sinceridade, a fidelidade, a lealdade, a pureza das palavras de Salomão. E eu vou te dizer, eu acredito que tudo isso aqui era verdade. Que sim, ele estava decidido, imbuído de fazer a vontade de Deus, de honrar o seu pai, de cumprir tudo o que estava determinado para ele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que acontece? Não é o início das coisas, não é o início da história que nos interessa. O que nos interessa é o final, é como que ela termina. Então nós sabemos que Salomão começou muito bem, mas se perdeu no meio do caminho. E justamente num ponto que Deus não tolera. Ele serviu outros deuses, casou com mulheres estrangeiras e perverteu seu coração. Dividiu seu coração. Dividiu a adoração a Deus. Então, não tem como eu ler isso aqui, né, e ignorar o final. Mas aqui é verdade. O que ele estava falando? Que o nosso Deus não cabe num templo feito por mãos humanas. Porque o céu e os céus dos céus não comportam o nosso Deus. Porque ele criou o mundo, ele criou os céus, o universo, a terra, tudo. Então, se a gente acha tudo maravilhoso, magnífico e majestoso, imagina o Deus que criou tudo isso. Aí, ele fala sobre a importância de ter um auxílio, um auxiliador para esta construção. 7. Portanto, mandem-me agora um homem que saiba trabalhar, olha bem, em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Então, a gente vê que ele estava seguindo
o planejamento passo a passo de Davi, mas ele precisava de pessoas peritas, capacitadas, habilitadas, profissionais. E nós sabemos que ele estava pedindo isso. Eu tô falando assim porque a gente já tem vídeo no canal sobre Hirão, o rei de Tiro. Mande-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos. Então ele estava fazendo uma parceria, estava pedindo ajuda, né, para o rei de Tiro. E eu dei uma pesquisada sobre o Líbano, porque repete muitas vezes Líbano. Líbano seria uma montanha branca, ou a cor, né, branca, branco. Então, aqui ele está dizendo que tinha que vir os cedros, os ciprestes e o sândalo do Líbano. Só coisa boa, tá? Para o nosso Deus. Para que me preparem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Sim, ele queria fazer o máximo, o melhor e o maior, o majestoso para Deus. 10. Aos seus servos cortadores de madeira darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Então, se vocês estão entendendo o que estava sendo feito, uma palavra que é bem comum que se fala escambo, uma troca, uma negociação. Então, ele ia receber o cedro, o cipreste e o sândalo, e em contrapartida ele ia dar o trigo, a cevada, o vinho e o azeite. E isso tem uma simbologia para nós, né? O alimento, a provisão, a alegria, porque o vinho, tudo isso simboliza. Tu vai ajudar, tu vai ofertar, tu vai doar, tu vai ser generoso, tu vai receber o alimento, tu vai receber a provisão, tu vai receber a alegria. Toda vez que tu doa, tu mostra a tua generosidade, Deus te abençoa, porque dar é melhor que receber. Nesse caso, era uma política de boa vizinhança, né? Que Davi já tinha estabelecido com Tiro, Hirão, o rei de Tiro, e Salomão continuou. 11. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: o Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre este povo. 12. Hirão também disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e de entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Aqui eu quero comentar com vocês que o próprio Salomão falou que nós não deveríamos desprezar, esquecer ou abandonar o amigo do nosso pai, os amigos do nosso pai. E eu lembro que quando a gente estudou Provérbios, isso foi um assunto bem interessante para nós. Porque às vezes uma geração passa e a outra despreza. E isso não é sábio. Isso não é nem digno, nem bonito. Então aqui ele deixa bem claro, que houve esse, vamos assim, esse pacto, essa aliança entre Davi e Hirão. E agora, como Davi tinha um filho sábio que continuou, prudente e cheio de entendimento, isso permaneceu. Isso dá uma lição para nós. Mantermos aquelas pessoas que foram importantes, que foram boas para os nossos pais, para os nossos avós, para a geração que nos antecedeu, honrar. Não é porque aquela pessoa morreu que tu vai esquecer. Tu tem que ter essa gratidão, essa fidelidade. Nós sabemos de muitos exemplos na Bíblia disso, de filhos que honraram a memória de seus pais ajudando amigos. Aí o que ele diz? Que tem vídeo no canal também. E agora vou enviar um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi,
filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, pano azul, linho fino, obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado, juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Eu admiro isso, né? Como professora que fui, quando tu vê alguém habilitado na sua obra, alguém que é profissional, alguém que é capacitado, alguém que conhece do riscado, né? Que sabe o que está fazendo. Esse era Irão Abi, que a gente viu lá no outro texto, né? Que era um homem perito na sua obra. E também isso Provérbios fala. Então, quando a gente começa a estudar, a gente pensa assim, isso deve ter marcado tanto Salomão, que ele falou para nós, que ele dividiu conosco essa sabedoria, de que uma pessoa que é habilitada, que é habilidosa, que é inteligente, que é capaz, que é profissional, ela não vai ficar entre a plebe, entre os pequenos, os medíocres, os pobres, os, sei lá, desprovidos. Não, ele vai estar com a elite, com os prósperos, com o abençoado. Ele vai ser requisitado, ele vai ser valorizado, ele vai ser recompensado. Isso é uma coisa muito importante. Não importa o que tu faz, se tu colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, a tua profissão, o teu talento, o teu estudo, aquilo que tu faz vai ser abençoado por Deus. E sim, tu vai ser um perito, tu vai ser alguém hábil, habilitado, habilidoso, preparado. 15. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Então, tá bem claro, eu vou fazer tudo que tu me pediu. E eu espero que tu faça tudo que tu me prometeu. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar, a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Aí tu vê assim, ó, tudo dando certo. Tudo como Davi tinha planejado, tudo como Deus tinha ditado, orientado Davi. Salomão quer fazer a risca, quer cumprir cabalmente o plano de construir, de edificar o templo para a honra e glória do Senhor. 17. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigir o trabalho do povo. O que acontece? Não havia possibilidade de tu escravizar um irmão teu, de tu assalariar, né, explorar um irmão teu. A gente viu sobre isso. Deus não aceita. Mas o povo estrangeiro, aquele que não era de Israel, ele seria separado para trabalhos forçados, mais pesados. Porque, ó, levar as cargas, talhar as pedras nas montanhas e dirigir o trabalho do povo, né? Ser o capataz, os responsáveis, os supervisores. Então, a gente vê claramente que nisso também se manifesta a palavra de Deus, que o povo de Israel estaria por cima e não por baixo. O que nós aprendemos hoje? Que Salomão confirma o pacto com Irão, rei de Tiro. Pacto esse, aliança essa, que já havia sido feita no tempo de Davi. E ele pede ajuda. E Irão promete enviar um perito para a construção do templo. O pagamento seria trigo, cevada, vinho e azeite, que além de serem alimentos, são muito simbólicos espiritualmente, muito emblemático para nós na Bíblia, né? O trigo, a cevada, o vinho e o azeite. O pão, a alegria, o sustento, a direção, tudo que é bom, tudo que um filho, uma filha de Deus pode oferecer para as pessoas à sua volta, né?
Ele se compromete, né, o rei de Tiro, se compromete a cortar muita madeira do Líbano e reconhece que Deus foi bom com Davi. E agora segue abençoando Salomão. Que assim como Deus abençoou Davi, ele estava abençoando Salomão. E o rei de Tiro queria participar disso, queria continuar, vamos dizer assim, essa aliança. Fica para nós essa lição de que nós devemos honrar a quem merece honra.